Queridos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos e eu quero te convidar a participar conosco de mais esta Escola Bíblica Dominical através da internet. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, inscrever-se em nossos canais e também deixar o seu comentário e o seu like, ok? Fazendo assim, você ajuda o canal a ganhar relevância e evangeliza comigo. Mas também não se esqueça de orar por nós. Careço da vossa oração para que prossigamos nesse propósito. Mais uma vez eu quero lembrar aos irmãos que o nosso vídeo ele é focado na leitura bíblica em classe, leitura bíblica diária, e nós comentamos versículo a versículo. Nós tomamos uma direção um pouco diferente dos demais irmãos que posta vídeo da Escola Bíblica Dominical. Raramente você encontra vídeos da Escola Bíblica Dominical com este foco de comentário dentro da leitura diária. Leitura diária versículo a versículo. Então, eu te convido a estar conosco fazendo esse trabalho. Deixa eu subir um pouco a câmera aqui. Ok? Então vamos lá. A nossa leitura, a nossa lição, melhor dizendo, do próximo domingo, a lição de número 7. Lição que tem como título a responsabilidade da igreja com os missionários. A igreja, ela nasceu de uma missão, porque olhando Deus do céu para a terra, viu que não havia justo algum que pudesse executar esta obra redentora. Ele então envia o seu Filho, Jesus Cristo, para que ele resgatasse a humanidade caída no pecado. Jesus cumpre a sua missão, ascende ao céu e agora estabelece a sua igreja para se tornar missionária e continuar a obra pela qual ele iniciou. E nós, como igrejas, precisamos estar também fazendo a mesma coisa que o Pai Celestial fez, enviarmos missionários. E a lição que nós estaremos estudando no próximo domingo estará falando da responsabilidade da igreja local com os missionários que elas enviam. Então, estaremos estudando dentro deste contexto. O nosso texto áureo da nossa lição, está em Gálatas capítulo 6, versículo 10, que diz: Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Na verdade, a obra missionária ela não é direcionada aos domésticos da fé. Mas eu acredito que o comentarista da lição ele coloca esse versículo dando o foco de que nós precisamos lembrar dos missionários daqueles que nós enviamos. E eles, sim, são domésticos da fé. Então precisamos focar prioridade nestes missionários. Vamos seguir. A verdade prática diz: é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários, pois a igreja uma igreja saudável, ela tem prioridade na obra missionária. Uma igreja saudável, ela não somente ora, não somente contribui,
mas também, sobretudo, ela faz missão, ela evangeliza. Tanto evangeliza na sua localidade, como envia missionário a outros lugares. Ok? Vamos seguir. Crescer mais um pouco aqui. Amém? Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: em Antioquia havia uma igreja com consciência missionária, baseado em Atos capítulo 11, versículo 19 ao 26 e Atos capítulo 13, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Vamos lá? Esse é Atos capítulo de número 11, 19 ao 26. Atos capítulo 11, 19 ao 26. Vamos. E esse diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens chipríos e sirinês, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram a Barnabé e a Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus e se alegrou, exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque eram homens de bem, cheios do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e, achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Observe, queridos, que devido a uma tragédia que se abateu sobre a igreja e fez com que a igreja avançasse. Qual foi a tragédia? A morte de um grande homem de Deus chamado Estevão. A morte de Estevão fez com que a igreja despertasse para a obra missionária mais além. Ok? Vamos seguir, melhor dizendo, também Atos capítulo 13, versículo 5. Atos 13, de 1 a 5 diz: e a igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes o Tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre, e chegando a Salmina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinha também João como cooperador. A igreja, ao enviar missionário, ela tem que se certificar
de que os missionários que têm sido enviados por ela são aqueles que o Espírito Santo escolheu. Observe que no texto que ora lemos, os irmãos oraram, mas quem dá a resposta de quem é enviado é o Espírito Santo. E disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, quem separa missionário é o Espírito Santo. Precisamos focar neste ponto e ter cuidado ao enviar missionário. Missionário não é enviado de qualquer jeito. Missionário, para ser enviado, ele tem que ser separado pelo Espírito Santo. Vamos seguir na terça-feira. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: a consciência de responsabilidade da igreja para com o missionário, baseado em Atos 14, 25 a 28 e 16, 1 a 8. Atos 14, 25 a 28 diz assim: e tendo anunciado a palavra e em Perga, desceram à Itália e dali navegaram para Antioquia, de onde tinha sido encomendado a graça de Deus para a obra que já havia cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abriu aos gentios a porta da fé. E ficaram ali pouco tempo com os discípulos. 16, 1 a 8 diz: e aconteceu que em Icônio entraram junto à sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e
vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, onde, por certo, aquele que vos começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós, todos, porque vos retém no meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto da minha prisão como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que todos vós têm e em entranhável afeição de Jesus Cristo. Peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais, e em ciência e em todo conhecimento, para que proveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheio de frutos de justiça, que não são por Jesus Cristo para a glória, que são por Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Amém? Vamos seguindo. Na quinta-feira, a nossa meditação diária de a recepção alegre, honrada, da igreja para ensinar, baseada em atos. Esse número 20, versículo número 1 ou 6. Depois que cessou o alvoroço, Paulo tomou assim e abraçando-lhe saiu para a Macedônia, e havendo dado aquelas terras, exortando muitas palavras, veio a Grécia, e passando ali 13 meses, sendo-lhe pelos judeus posto de lado, como que tivesse que navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia, e acompanhou-o até a Ásia, só Barca de Bareia, Tessalônica, Aristarco, e Fernando de Gaio, de Dermose, e de Ásia, aqui, Tíquico e Trófimo, seguindo adiante, nos esperava Troa, depois os dias dos pães Asma, navegando de Filipe, e em 5 dias fomos ter com ele em Troa, onde estivemos 7 dias. Na sexta-feira, nossa meditação diária diz: escolhendo para separar para esta obra. Esse é o que a igreja tem que enviar. Por certo, quando isso não acontece, o desastre é grande e o prejuízo fica no campo missionário. Mas que Deus nos dê graça e que venhamos estar cada vez mais ouvindo a voz do Espírito Santo
para fazer aquilo que Deus nos tem mandado fazer. Ok? Se você chegou até aqui, eu te peço, evangelize comigo, compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário e o seu like. Inscreva-se em nossos canais, em nome do Senhor Jesus Cristo.